Amém? O churrasco às vezes dá uma canseira, né? Churrasco às vezes cansa a gente, né? Hoje eu preparei tudo para fazer um churrasco lá em casa. Aí sobrou eu e minha esposa no quintal onde eu moro, há várias famílias. Todo mundo foi embora, deixou eu e minha esposa sozinhos. Eu comprei todo o material para o churrasco, deixei no canto, joguei tudo na airfryer e acabou, resolvemos o problema. Mas também temos notícias de que temos aí um pastor que recebeu um kit de churrasco de presente. Ele reclamou que no kit não veio o avental. Não veio o avental. Já está sendo produzido de forma especial, sob medida. Irmãos, que bom nós estamos retornando, é bem verdade, né? A nossa igreja hoje está bem, uma quantidade de membros, né? De pessoas presentes, mas que bom, nós estamos recebendo visitantes, estamos recebendo visitas, famílias que vêm de longe, Guilherme, Henrique, trazendo com suas esposas também, Dia dos Pais, aí a irmã Cida está rindo à toa, não estou vendo o irmão Edmar aí, mas que bom, né? Que bom, nós temos alguns irmãos. Durante a semana temos encontrado alguns irmãos também na rua, e conhecido alguns irmãos que sentam lá no último banco. Pastor, eu estou frequentando a igreja lá devagarzinho, estou lá no último banco, mas daqui a pouco eu vou lá para frente, né, Wilson? É assim mesmo, está lá com a sua esposa também. Que bom estarmos entre irmãos. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o valor da unidade, sobre uma perspectiva central de importância que faz todo o sentido para que nós possamos falar sobre esse aspecto da unidade. Esse aspecto da unidade, a centralidade, a mensagem principal de unidade, Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem unidade. Mas a unidade, ela não se constrói facilmente, ela tem desafios, e é por isso que as mensagens que têm sido ministradas aqui, pastor Davis tem falado sobre a carta aos Coríntios, nós temos falado nos PGs, nós estamos fazendo uma abordagem sobre tudo isso, e levantando alguns aspectos que são aqueles agentes que vão confrontar essa unidade, que a unidade, na verdade, é um confrontamento de realidades essas, que nós vamos ver dentro da palavra, nós vamos encontrar dentro da Bíblia, os grandes desafios estes que não são de hoje, há muito tempo, e se está registrado na palavra, nós precisamos entender que todos esses desafios que nós encontramos, todas as dificuldades para nós entendermos a unidade, e quando nós olhamos a igreja da nossa igreja, a Igreja Batista de Vista Alegre, e quando nós encontramos essa harmonia, e quando nós colocamos propósito, quando nós apontamos para um propósito, é onde nós sabemos, onde nós queremos chegar, não somente no final do ano com relação à unidade, como o ano da unidade, mas um ano de percepção, um ano de entendimento, que algumas coisas precisam ser ditas, porque às vezes essas realidades são realidades difíceis, dificultadoras, mas que apontam realmente para nós vivermos o Cristo a qual nós pregamos. A centralidade da mensagem da unidade é Jesus Cristo. Por isso quero convidar os irmãos, vai ser projetado lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, nós leremos do 19 ao 39, e leremos também Jó 33, 14, porque esse versículo de Jó, ele vai falar um pouco também como Deus se manifesta, como Deus fala, e por que Deus fala, e qual é o propósito desse falar de Deus, e quando Deus fala, Deus realmente quer se manifestar, e quando Deus se manifesta, Ele quer se revelar, e quando esse Deus quer se revelar, nós entendemos que nós cremos num Deus relacional, e não tem como, no relacionamento com Deus, nós individualmente com Deus e a igreja do Senhor, vivendo essa relação, nesta relação, no caminhar desta relação,
é que nós vamos entender verdadeiramente qual o propósito central de Deus para a igreja no que diz respeito à unidade. Isso é um ponto importante, e nós vamos encontrar dentro desse texto lido desafios muito importantes para nós, de grande importância, e o quanto nós precisamos responder a esses desafios. Pode colocar? Tá? Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 39. E depois nós leremos Jó 33, 14. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena confiança de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência. Gostaria que você frisasse essa parte. Purificado de uma consciência má, e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem e aproxima-se o dia. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso, que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Até o 39, né? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e também o Senhor julgará o seu povo. Algo terrível é cair nas mãos do eu vivo. Nós vamos parar aqui, no 31. Vamos orar pedindo a Deus a direção. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, que o Teu Espírito ministra ao coração da Tua igreja. Queremos ser edificados, e somente pelo Teu Espírito essa edificação é possível. Fala conosco, ó Deus, de maneira que os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Em nome de Cristo oramos. Amém. Lá no livro de Jó ainda também, lá no capítulo 33, verso 14. Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém o perceba. Por que eu estou lendo esse versículo? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, já no primeiro verso, o autor, a carta aos Hebreus, ele vai falar que Deus falava antigamente, de um jeito, de um outro, de uma maneira, de outro, mas ele deixa bem claro que nesses últimos tempos, ele está falando no tempo que ele estava escrevendo a igreja que estava sendo perseguida, aquela igreja em que Pedro prega e 3, 5 mil pessoas se convertem ao Evangelho. Essa igreja agora, ela caminha sobre uma perspectiva de perseguição, porque agora ela começa a incomodar o ambiente. O Evangelho é pregado, agora o Evangelho é transmitido, as pessoas mudam, se transformam, as pessoas agora vivem sob uma perspectiva de fé muito firme, e elas abraçam aquela certeza e começam a viver em comunidade.
Essas pessoas agora começam a ser perseguidas e elas se dispersam, elas vão para outros lugares, e os lugares que elas vão, elas começam a conviver com aquela fé, mas a perseguição está ali presente, e essa é a realidade. E quanto mais a igreja perseguia, mais unida ela ficava. Quanto mais a igreja sofria perseguição, mais a sua fé era afirmada. Então nós percebemos que toda essa ação de perseguição levava a igreja ao crescimento e à maturidade. Isso era de suma importância, mas eles precisavam, dentro dessa perseguição, se juntarem, ficarem juntos, ficarem firmes. E nós encontramos o autor aos Hebreus falando sobre a perspectiva de que nós, como igreja, devemos incentivar uns aos outros, estarmos ali encorajando uns aos outros, precisando estar junto do nosso irmão, dizendo: irmão, eu estou do seu lado, porque a grande perspectiva, o grande propósito do mal é levar essa igreja, uma vez que ela creu, levar a ela uma realidade terrível que se chama apostasia. E nós vimos essa realidade acontecendo cada dia mais. E essa realidade, ela toma uma proporção muito grande. Mas aquela igreja daquele tempo, elas viviam realmente sobre essa perseguição, mas precisavam estar firmados na certeza de que o Cristo era suficiente para elas. Mas paralelo a isto, nós encontramos um grupo bem forte de religiosos, principalmente judeus, principalmente a lei judaica, que exercia uma pressão dizendo assim: olha, não existe uma forma especial de você viver uma vida com Deus, é só você observar a lei, observe a sabedoria. E eles juntavam esses dois aspectos, tanto a lei e a sabedoria, que fazem em paralelo para construir o entendimento das pessoas que eram suficientes, somente isso, viver uma vida que agradava a Deus. Uma sociedade solidificada, guardando todos esses aspectos. Não basta você crer em Deus, basta você guardar os ensinamentos de Deus, porque na lei, lá em Levítico diz: sede santos porque você é santo. Você não precisa mais nada disso. Só que eles esquecem que tudo isso, tudo que Deus preparou para esse povo, toda a lei que foi preparada, toda a sabedoria, e nós vamos encontrar a sabedoria ali em Provérbios, nós vamos encontrar toda a palavra de Deus apontando para a sabedoria. E hoje pela manhã nós falamos, o pastor pregou sobre a sabedoria, os dois aspectos de sabedoria. Existe aquela sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Como nós podemos discernir essas duas sabedorias? Como podemos separar a sabedoria? E sabemos que existem vários provérbios, existem vários apontamentos apontando para dizer: olha, você precisa ter uma consciência de que Deus é suficiente. Você precisa ter um entendimento que não precisa mais nada, é só você crer em Deus. É só se você se voltar para Deus. Essa sabedoria, ela tem um sentido de apontar você e preparar você para uma realidade com Deus. Isso é suficiente. Mas agora nós encontramos o autor dizendo assim, ó: nesses últimos dias, nos falou através do Filho. Como Deus estava falando, o que Deus se utilizou para falar com o povo? O autor do Hebreu está dizendo: Deus falou várias vezes, de várias maneiras. Deus se utilizou de vários aspectos. Deus se utilizou de várias figuras. Deus se utilizou de vários milagres. Deus se utilizou de coisas grandiosas, apontando para dizer: não, eu sou o Deus de vocês, creiam em mim. Só que isso levava eles e apontava para o Cristo, e eles não entendiam isso, não vivam de sabedoria. E o que é que nós vemos neste tempo? As pessoas olhando e dizendo assim: olha, a suficiência de você crer em Deus, a suficiência daquilo que nós entendemos ser sábio sobre Deus, você não precisa de uma vida transformada, você não precisa abraçar esse Cristo. Mas nós encontramos o autor dos Hebreus falando exatamente isso, a palavra de Deus dizendo isso. Olha, Jesus falou nesse tempo. E como Jesus está falando nesse tempo? Qual a mensagem
que nós transmitimos, quando falamos de Jesus para alguém, quando nós estamos evangelizando, quando nós chegamos perto de uma pessoa, o que é que nós falamos? Nós falamos de um conhecimento sobre o que Jesus fez em outros. A mensagem principal que nós temos para levar para uma pessoa é aquilo que Jesus fez em nós. É suficiente. Por quê? Porque as pessoas vão ver quem você era e agora quem você é. Hoje pela manhã, eu até guardei uma expressão. O pastor falou sobre um aspecto importante. Ele disse uma frase, que o ser espiritual não é parecer, mas sim ser. Toda a lei judaica, toda a lei, toda a sabedoria, ela aponta para o parecer. E Jesus aponta para o ser. Por que Jesus aponta para o ser? Lá em Hebreus, no capítulo 1, eu gostaria que colocasse para mim esse versículo. Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. Eu já li esse versículo aqui de púlpito, mas ele vai falar algo especial para nós, porque ele vai trazer uma realidade de que aquelas pessoas, quando olhavam para Deus, e quando o judeu rejeita Jesus, ele não vê que Jesus, na verdade, ele não é o parecer de Deus, porque o versículo de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer exatamente quem o Filho é. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Gostaria que deixasse esse versículo presente aqui. Para os judeus, o que era o resplendor da glória de Deus? Aonde estava a presença dessa manifestação da glória de Deus para o judeu? Estava dentro do templo. O templo era coisa grandiosa para eles, tinha um significado grandioso para eles, porque era ali que eles viam a manifestação de Deus, a glória de Deus estava ali. E o que Jesus disse? 3 dias, isso aqui acaba. Sabe por quê? Porque a manifestação da glória de Deus vai estar dentro de cada um de nós. A manifestação da glória de Deus é o Espírito de Deus, é o Espírito do Cristo. Esta realidade é a mensagem central, e era a mensagem central de Jesus o tempo todo, e todas as cartas, tanto de Paulo, tanto aos Coríntios, tanto aos Gálatas, dizendo: não abandonem esse jeito de pensar, porque isso está apontando para uma velha aliança. Agora diante de vocês está uma nova aliança, diante de vocês está uma nova aliança, uma nova relação, uma nova forma de você não apenas ver Deus, mas ouvir Deus. Porque agora Deus não vai falar através de coisas, Deus não vai se utilizar agora de figuras, Deus não vai se utilizar de uma parede onde uma mão escrita vai estar dizendo assim: olha, cuidado, não peque. Olhando assim, a gente fica naquele sobrenatural. Não, agora a gente tem acesso. Agora nós podemos chegar diante da presença. Agora a glória de Deus está diante de nós como uma realidade. Agora esse resplendor dessa glória passa a ser uma realidade, porque agora o Cristo está dentro de nós. A presença do Espírito está em nós. A certeza de confiança, de certeza de que quando nós nos aproximamos desse trono, com confiança, o trono de graça, podemos realmente trazer essas certezas, não apenas pela uma sabedoria humana, mas pelo entendimento do Espírito de Deus. É o esplendor exata do seu ser. Preste atenção nesse aspecto. A expressão exata de um ser, ele não está falando de algo figurado, ele está falando de essência. Ele está falando de algo que faz parte da essência de quem eles estavam olhando, de quem eles estavam se voltando. Nada errado quanto de olhar para Deus, mas agora
agora Cristo, Ele aponta para dizer para nós, essa é a realidade. Essa realidade agora é presente dentro de nós. Agora nós podemos crer. Agora nós podemos confiar. Agora nós podemos nos reunir como igreja e poder testificar de que realmente essa realidade do Cristo está presente em nós. Para que exatamente nesse relacionamento como igreja, nessa convivência, nesse dia a dia, nesse contato, nós podemos realmente expressar o verdadeiro Cristo em nós. Isso na prática vem dentro de um aspecto de construção. Nós construímos isso na nossa relação com Deus, porque Deus fala, e Deus vai continuar falando. Deus continua falando de várias maneiras. O Espírito é livre para falar de qualquer forma. Segunda-feira cheguei no trabalho bem cedo, eu fui procurado por uma jovem. A jovem chegou: pastor, eu sei que você é pastor e agora você vai ter que decifrar um sonho. Eu sonhei com um cachorro mordendo a minha mão. O que significa? Eu tenho pena de pastor. Eu queria contar outra história, mas eu não vou poder contar, Wagner. Eu estou com medo de contar. Uma irmã me procurou e pediu para que o pastor fosse na casa dela, matar os gambá que estavam entrando dentro da casa dela. Vou tomar uma água. Eu tenho pena de pastor. O pastor tem que resolver tudo. E eu sentei perto daquela jovem e falei assim: olha, eu queria que você pensasse que sonho, ele acontece num lugar que somente o psicólogo, sabe aquelas profissionais que conhecem mente, que conhece frontal, né? Parte frontal, tá vendo? Anda com o pastor psicólogo que tu não aprende. Aprendo, parte frontal, pensamento, consciência. E qual foi o último versículo que o pastor Davidson leu hoje pela manhã? Vou tomar uma água de novo, vou deixar vocês lembrarem. Qual foi o último? Ele pregou, ele leu um texto. Ele pregou, ele leu um texto. Qual foi o último versículo que ele leu? 1 milhão. A gente gasta 2 horas pregando. A gente gasta tempo estudando. E um pastor, certa vez, ele pregando, ele disse que todo pregador, ele tem que apresentar uma ilustração. A igreja toda esquece a mensagem, mas a ilustração ela não esquece. Eu também só gravei porque eu tinha que associar esse versículo ao texto, a mensagem dessa noite. Ele fez uma afirmação: nós temos... Dudu salvou. Não, e colou ali, não. Não colou, não. Ele está lá na internet. Nós temos a mente de Cristo. Você, quando tem a mente de Cristo, você consegue decifrar sonho. Decifrar sonho foi quarta-feira, né? Com o Elvis aqui pregando sobre... Amém. Não está sonhando não, né? Sonho é com José. Mas, às vezes nós nos deparamos com esses sonhos. E às vezes as pessoas falam assim: olha, você tem que decifrar esse sonho. Eu aproveitei a oportunidade com aquela jovem e falei de Jesus para ela. Tirei ela do inconsciente e levei ela para o consciente. Tirei ela do que parecia uma resposta que ela gostaria de ter, para uma resposta correta, que é Jesus Cristo. Uma oportunidade de pregar o Evangelho. E não nos falta oportunidade. Não nos falta oportunidade. Eu digo que lá no meu trabalho eu tenho oportunidade de contato com as pessoas. E é assim que acontece. Quando nós nos aproximamos e vimos, às vezes, as pessoas convidando a gente para ver o sobrenatural, o natural e ser espiritual, é mostrar na nossa vida, não um Cristo que eu conheci pelo conhecimento, pela consciência, mas o Cristo que moveu a minha vida, me levando a não só crer nele, mas trazer uma realidade da vida dele em mim.
a vida de Cristo em mim. E essa vida compartilhada, não transmitida apenas verbalizada, onde as pessoas verem o Cristo em nós, é a forma de Deus falar nesse tempo através do Filho. Era exatamente isso que o autor dos Hebreus estava falando. Vocês não precisam mais nada espetacular para mostrar para vocês quem Deus é. Aqui está a revelação exata, aqui está a expressão exata do Filho. E vocês crendo nisso, não se deixam abater por nada que pudesse levar vocês a abandonarem esta fé. E o autor dos Hebreus chama a atenção de que as pessoas estavam abandonando aquele convívio de comunidade, estavam abandonando a igreja, estavam deixando de conviver, estavam sendo afetados por esse entendimento de que você não precisa de uma vida a não ser somente se voltar para Deus. A sabedoria é suficiente, a lei era suficiente, mas o Cristo, quando Ele não é suficiente, nada mais é suficiente, nada mais traz sentido para nós, se não for o Cristo presente, se não for o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Cristo em nós, fazendo com que não apenas nós falamos do Cristo, mas nós vivamos o Cristo, na nossa maneira de viver. Mas alinhado a isso, nós temos que desconstruir muitas coisas ligadas ao nosso entendimento, à nossa sabedoria, à nossa consciência, e essa afirmação de que nós temos a mente de Cristo, nós temos a possibilidade de pensar todas as coisas a partir de como Cristo pensa sobre todas as coisas, sobre tudo. É quando nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós pensamos do nosso jeito, para pensar da forma que o Espírito aponta para nós, e o Espírito Santo, ele sempre vai apontar para o Cristo. A missão do Espírito Santo de Deus não é apontar nada mais do que formar o caráter de Cristo em nós. Essa é a missão do Espírito Santo de Deus, não é trazer para nós. Ele pode sim trazer revelação, ele pode mover qualquer outra coisa, ele pode, mas a centralidade do propósito do Espírito é apontar para o Cristo. É aquele holofote que aponta ali, aquele holofote que está apontando para mim. Esse holofote aqui, ele está apontando para mim porque é uma luz. Esse é o Espírito que aponta para o Cristo, dizendo assim: olha, o Cristo é suficiente para vocês. Não abandone essa certeza. Mas o Cristo não é apenas uma coisa de consciência, é uma coisa de convivência, é uma coisa de relacionamento, é uma coisa quando eu estou ao lado do meu irmão, quando eu estou do lado de uma pessoa, quando eu estou no trabalho, quando eu estou dentro de casa, em qualquer outro lugar. O Cristo presente é Deus falando para as pessoas: eu existo, eu existo. Não existe outra forma de nós falarmos da existência de Deus, da realidade de quem Deus é, se não for através do Cristo, pelo Espírito, e a nós sendo encontrados como testemunhas do Cristo, da nossa fé no Cristo. Isso é muito importante, isso faz sentido. Nós vamos encontrar na carta aos Hebreus muitas palavras associadas justamente a esse grupo, ao judaísmo. Nós vamos encontrar falando sobre sacerdote, nós vamos encontrar sobre véu, nós vamos falar sobre Moisés, nós vamos falar sobre os anjos. Então, tudo isso para dizer assim: olha, vocês têm muita consistência no que vocês falam, no sentido de apontar para Deus, de dizer que Deus realmente é o Deus que estava no tabernáculo, é o Deus que fez todas as coisas, mas agora a mensagem é o Cristo presente. E o texto que nós lemos, enfatizando exatamente isso, olha, encorajem uns aos outros, porque, irmãos, nós encontramos e nos aproximamos de muitas realidades nesse tempo, de muitas pessoas que andavam conosco, pessoas que chegam perto de nós e chegam perto de nós e falam assim: olha, a igreja de Vista Alegre não é mais a mesma, eu não vou mais para aquela igreja, a igreja de Vista Alegre mudou, botaram um tal de pastor novo lá, mudou tudo. Aí o pastor novo chega aqui no púlpito e fala assim: irmãos, a igreja é do Cristo. A identidade, a identificação que você tem é com Cristo. Nós somos responsáveis para transmitir esse Cristo.
E esse Cristo, ele é transmitido através da vocação, do chamado, da convivência, o Cristo compartilhado. Essa forma, nós falamos e afirmamos que há um Deus que se relaciona, um Deus que fala, um Deus que deseja nos encontrar, um Deus que está sempre pronto a estender as suas mãos. E nós encontramos o Cristo dizendo assim: olha, eis que estou à porta aí. Quem é que está interessado em entrar? É Deus, é o Espírito de Deus. Eis que estou à porta e bato. Eu estou interessado a falar com você. Alguém quando bate na nossa porta, o que você pergunta? Qual é a primeira pergunta que nós fazemos quando alguém bate, que a gente não sabe quem está batendo? Quem? Quem é? Alguém toca a campainha, né? Tem umas casas aí que tem umas câmeras, né? A gente já vê lá, né? Ih, rapaz, quem é aquele camarada lá? Quem é? Se você não sabe quem é, você vai abrir? Não. Mas nós sabemos quem Deus é. Não sabemos? Se nós buscarmos aqui uma identificação de Deus, Deus é Criador, nós podemos dar aqui uma relação do que Deus é. Mas do que eu sou a partir de quem Deus é? No Filho, da expressão exata do ser. O ser de Jesus Cristo revela a essência do Pai, e essa essência é passada para o Cristo e nos convida a ter essa essência do ser, o Cristo em nós. Não mais eu quem vivo, mas Cristo, apóstolo Paulo já diz isso. O Cristo conviver em mim não é eu trancar o Cristo com a chave da religiosidade, ou da lei, ou da sabedoria. Fica aí. Fica aí. A minha consciência está tranquila. E a minha vida passa a revelar a essência do meu ser humano. Mas quando o Cristo convive comigo, esse ser humano, ele começa a ser deixado de lado. Porque essa relação, ela é construída no dia a dia. E é bem verdade que é uma disputa, muitas das vezes, forte, né? Às vezes nós acordamos e falamos assim, olha, nós olhamos no espelho e falamos assim, hoje eu não estou bem. Hoje eu acordei com o pé esquerdo ou com o pé direito, eu não sei. Hoje eu não estou bem, nem fala comigo. Hoje eu estou humano. E o pior humano possível, né? Mas quando você acorda louvando ao Senhor, com o coração alegre diante do Senhor, o cachorro do vizinho pode latir, pode fazer qualquer coisa, você abençoa. Como é bom você, quando estiver diante de uma situação humana, ou pior do que a humana, a gente poder apresentar o Cristo, e dessa forma nós testificamos do Deus verdadeiro. Hoje pela manhã o pastor falou sobre sabedoria, falou sobre mente, mas tem uma palavra que ele falou também sobre loucura. E quando nós ouvimos essa palavra loucura, o que nós pensamos? Alguém sem consciência e sem condição de pensar. E quem é que nunca fez loucura? Quem nunca fez algo inconsciente do tipo, coisa terrível eu cometi? Aí depois, quando nós voltamos à consciência e vimos o quanto é loucura, então nós só sabemos definir loucura quando nós somos conscientes. E quantas das vezes nós fazemos coisas abaixo daquilo que Deus colocou dentro de nós sobre o discernimento quem Ele é. Mas nada melhor do que discernir o Deus que nós cremos, se esse discernimento não passar pelo Cristo em nós. A grandeza de Deus, a revelação de Deus, a presença de Deus é o Cristo em nós. Nós queremos encerrar dizendo que
mesmo que aquela igreja estivesse sofrendo toda a perseguição, estivesse vivendo dentro de uma realidade terrível, e parece que hoje nós não vivemos isso, né? Quanto nós somos perseguidos, e parece que não precisa mais de perseguição. Deixa a igreja ser o que ela, deixa a igreja ser o que ela quer ser, deixa o ser humano decidir quem ele quer ser, isso é suficiente para se afastar do Cristo. Mas quando nós decidimos viver o Cristo em nós, nós pagamos um preço muito grande, mas o preço maior não é aquele que acontece do lado de fora, porque isso é uma realidade que a própria Bíblia descreve, mas o Cristo revelado para nós, não é apenas para nós falarmos de que nós cremos no Cristo e que aceitamos a Cristo, vivemos para Cristo, cantamos sobre o Cristo, falamos das grandezas do Cristo, de que um dia Ele vai voltar. Tudo isso é uma realidade que nós sabemos, mas quando Deus nos salva, quando Deus nos coloca neste mundo para sermos testemunhas, é porque Deus ainda continua falando. Deus deseja ainda se relacionar com o ser humano. Deus ainda deseja ter contato conosco. Deus deseja agir em nós, e Deus deseja se utilizar da sua igreja como um sinal do seu reino, onde a unidade vivenciada, onde a unidade experienciada, seremos realmente sendo encontrados, dando testemunhos de que quando as pessoas adentrarem aqui, encontrem o melhor abraço da recepção, encontrem o melhor instrumentista tocando, encontre aqui o pregador, encontre a parede pintada, encontre o melhor ar-condicionado, mas se não encontrar o Cristo, perde o sentido, perde o propósito. Mas o Cristo presente, meus amados irmãos, o Cristo presente, não existe as pessoas adentrarem e conviverem. Quantos irmãos, quando chegam aqui na igreja, e que eles adentram, e eles são abraçados, e constroem uma amizade, mas tudo isso tem que apontar para o Cristo, tem que apontar para o Cristo, porque se não apontar para o Cristo, nós seremos apenas, pareceremos com Ele, apenas será aparecer, mas o ser, a essência do ser de Jesus Cristo, essa essência, tem que estar dentro de nós, ela está dentro da nossa relação, e sabemos que é desafiador mesmo, e tem que ser desafiador, mas o primeiro combate é com nós mesmos, com a nossa humanidade, que muitas das vezes é um impeditivo para que o Cristo viva, para que possamos dizer e afirmar: não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo viver não é o Cristo que entra e daqui a pouco está saindo, tchau, domingo eu volto. Não é o Cristo que tem na igreja como se fosse uma casa de praia, em que ele passa ali ao domingo e na segunda-feira ele tem que sair, domingo que vem eu volto. Não, a essência do ser presente no Cristo tem que estar presente na igreja, porque Ele colocou a sua igreja, Ele reuniu a sua igreja para ser essa testemunha, ser o sinal do reino de Deus, para que o mundo creia, e diga: ali não está um grupo religioso, mas está um grupo onde eles transmitem verdadeiramente a verdadeira fé, a fé encontrada na palavra, porque Ele é a palavra, porque todas as coisas são sustentadas pela sua palavra, porque Ele está dizendo: eu transmito vida, eu falo de vida, e essa vida presente, ela faz sentido, ela identifica, ela nos coloca nessa condição de sermos encontrados como testemunhas vivas de um Deus verdadeiro, de um Cristo verdadeiro, por causa do Espírito de Deus, por causa do Espírito do Cristo dentro de nós. Deus abençoe, que possamos realmente firmes na promessa do Senhor, a cada dia
não apontarmos para o abandono da nossa fé, não testificarmos que vai existir uma apostasia, mas que existe uma igreja vibrante, uma igreja que dá testemunho, uma igreja que vive o verdadeiro Cristo presente. Deus nos abençoe e que possamos, ao louvar, ao cantar esse cântico, possamos realmente cantar com aquele cântico que diz: nós somos a igreja do Cristo, a igreja do Cristo vivo. Deus nos abençoe.